Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Daniel e damos continuidade nesse momento à nossa playlist aqui de MTA, tá? Mais uma vez retornando aqui ao desenvolvimento desse inventário. Pessoal, só um aviso, coisa rápida. Eu alterei a fonte aqui, tava em 20 pixels, eu alterei para 16, tá? Porque eu achei muito grande. Então agora ficou um pouquinho melhor. Bom pessoal, essa aula vai ser focada em passar tudo aqui do visual desse inventário para o jogo, tá pessoal? Mas isso sem tocar em funcionalidade. A gente não vai desenvolver nenhuma funcionalidade nessa aula, tá? Nesse vídeo no caso, perdão. E a gente vai deixar isso para pro próximo vídeo por conta de lógica que a gente tem que pensar para evitar dos jogadores, né, acabarem desenvolvendo, no caso, sofrendo por algum bug, né? Sem a intenção ou com a intenção. Então a gente tem que fazer isso com mais calma. Talvez ficasse um pouco chato e longo o vídeo por conta desses detalhes, tá? Então a gente vai passar só isso aqui pro jogo, testar a responsividade, talvez alterar alguma coisa aqui no Figma, não sei. E basicamente vai ser isso aí. Bom, pessoal, no MTA a gente tem a estrutura de arquivos da seguinte forma: se você acessar seu servidor local, eu tô no meu aqui que não tem nada, inclusive, tá, pessoal? Fora as coisas padrões. Se você acessar qualquer script aqui do MTA, por exemplo, Play, vou descompactar aqui para mostrar para vocês. Ele possui a estrutura de um arquivo meta.xml, tá? Que é o arquivo essencial, porque o meta.xml é o arquivo que vai dizer para o seu servidor, olha, esse arquivo aqui, esse play.lua, é um arquivo é um arquivo meu, eu quero que ele execute, tá? E aqui dentro do meta.xml você diz, pessoal, o que você quer que ele faça, tá? Deixa só meu VS Code iniciar, que eu mostro para vocês. Vou abrir com um bloco de notas mesmo, ó. Meta.xml diz aqui, pessoal, ó. Aqui, ó. Ele diz que esse arquivo que play underline config.lua é um arquivo do tipo server. Então o que acontece? Ele vai rodar só no servidor, tá? O usuário não vai ter acesso a esse arquivo. Então, por isso que é interessante de você ter conhecimento dessa estrutura de arquivos, tá? Vai ser necessária para você poder mexer. Vamos criar nossa pasta aqui, pessoal, chamada inventário. E aqui dentro dessa pasta ficarão nossos arquivos, tá? Vou criar, igual eu mostrei para vocês ali, um meta.xml, tá? XML é a estrutura, tá? É o formato de arquivo e vou abrir ela. O que acontece? Quando você está fazendo um script, você tem que se atentar ao seguinte, pessoal. Ó, vou pesquisar aqui, meta.xml. Vai aparecer logo de cara o MTA aqui. Se não aparecer, você escreve MTA San Andreas, que vai aparecer aqui também, né? Bom, e aqui fala o seguinte, pessoal. É... No caso, você não precisa especificamente ler isso aqui. Se você quiser ler, você pode, tá? Nada disso aqui é obrigatório. Versão, autor, nome, descrição, tipo, game mode aceito. Nada disso é necessário, pessoal. O que é necessário é só isso aqui, o script, tá? Que você passa como um parâmetro o source, que no caso é o caminho do script, e o tipo, tá? O tipo pode ser client, que vai rodar no computador do usuário, server ou shared. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá, pessoal? Desculpa. E o que acontece, pessoal? Server roda no servidor, client roda no computador do usuário. Então, se eu vier, por exemplo, MTA San Andreas, jogo, aqui, ó, mods, deathmatch, resources, eu tenho aqui acesso aos recursos dos servidores que eu entrei, né, pessoal? Tá vendo? O logo, tudo mais. É, Tem esse arquivo aqui que possivelmente é para salvar meus dados, né? Talvez tenha sido uma péssima ideia eu ter mostrado isso aí, né? Mas não sei que servidor é esse, então não importa, né? O que acontece, pessoal? Então, com você tendo ciência dessa estrutura, você vai saber como você pode fazer suas coisas aqui, tá, pessoal? O que acontece? O shared, ele não é ideal para você guardar dados sensíveis, tá, pessoal? Por quê? Porque o shared, tanto o client quanto o server tem acesso a ele. Se você usa ele no server, se você, por exemplo, você tem um arquivo de configurações que você coloca lá os seus itens, tá? Os itens do seu inventário. Você vai precisar desses itens na lógica de negócio, né? Que no caso é o server. E também vai precisar no client. Por quê? Porque o client é onde vai exibir essa interface aqui para o usuário, né? Então o que acontece? Se você não quiser replicar a informação, por exemplo, colocar no client, no server, e isso aí pode acabar gerando informações incorretas, né? Você terá que atualizar em dois lugares. Então, por isso que é bom você usar o shared para arquivos de configuração, né? Com coisas não sensíveis, claro, né?
E o server você deixa só para lógica, para salvamento de dados, e por aí vai, né? O que acontece, pessoal? Nada disso aqui mais é necessário, tá? Só que se você quiser dar uma lida sobre, é bem interessante. Você pode traduzir isso aqui, que mesmo sendo tão precisa a tradução, você consegue entender bem o que tá querendo dizer aqui, né? Tem bastante exemplo também. E eu vou me basear nessa documentação para poder fazer para vocês, tá? Bom, meu método XML está criado aqui, eu tô com ele aberto, certo? Se você observar bem, ele abre uma tag aqui meta e fecha a tag meta, né? Então vamos começar dessa forma, meta, meta, show? E aí o que acontece, pessoal? Eu vou apertar Tab aqui para ele indentar, dar um espaçozinho, né? Bom, aqui se você observar, pessoal, ele fala aqui, ó, script, tag script, você precisa, né? Ela fecha nela mesmo, então você não precisa escrever script, né? Aí você passa o source, type, se é cache ou não. Isso aqui é bem interessante de traduzir para vocês para facilitar, ó. Quando o tipo de script é client, essa configuração controla se o arquivo é salvo no disco rígido dos clientes. Se você está preocupado com a segurança do seu script, certifique-se de ler o guia de segurança. Aí tem um linkzinho aqui, né? E o padrão é verdadeiro. O que acontece, pessoal? Isso aqui serve mais para arquivo client, tá? Que no caso, se você observar bem aquele arquivo que eu mostrei para vocês aqui, load screen, por exemplo, ele tá todo como cache falso, tá, pessoal? Ó, por quê? Isso aqui vai fazer diferença pro servidor eu ter isso aqui? Não vai, né? Aqui não tem lógica nenhuma, tem música, tem imagem, não tem nada mais, ó. Só que acontece, se o cache estiver falso, toda vez que o usuário entrar no servidor, ele vai ter que baixar seus arquivos. Quais arquivos? Os que você deixou como cache falso, né? No caso, os arquivos de lógica e tudo. Não de lógica, de que vai rodar no usuário ali, né? O que desenha essa interface aqui, por exemplo. Toda vez o usuário vai ter que baixar esse arquivo. Geralmente, não são arquivos pesados, tá, pessoal? Então não tem tanto problema deixar como false, né? Para não cachear. Só que você tem que avaliar quando seu script for muito grande, tiver muita coisa, e ficar baixando toda vez é um pouco complicado, né? Por isso que a gente tem o compiler, né? Que é um compilador de MTA, que é do site do próprio MTA, né? Que você coloca o seu arquivo que ele compila. Só que assim, hoje em dia o pessoal tá conseguindo quebrar essa compilação aqui de alguma forma, né? Então é interessante você, talvez, se for coisa muito sensível no client, né, o que não é recomendado, você deixar como cache false, compilar também, e o máximo de verificação possível, né? Para não rodar em outro servidor sem ser o seu, né? Bom, voltemos aqui. Cadê? É, tá aqui, ó. Aqui falou do cache, né? E deixa eu tirar essa tradução que vai atrapalhando. O que acontece, pessoal? Voltemos aqui e escrevemos o seguinte, ó, script, né? Vocês viram aqui, ó. Cadê? Eu tô perdido. Aqui, script, né? Abre script, fecha nele mesmo, né? E aqui eu passo, ó, script. Opa, aqui, ó. Show. Aqui eu faço o seguinte, ó. Source, o arquivo que eu vou ter, né? No caso, eu vou colocar essa estrutura de pasta. SCR, né? Source, no caso, a tradução. Client.lua, né? Aqui é source, que eu preciso passar, né? E o formato do arquivo que vai estar rodando. E o type, né? Aqui é type igual a client. Show. Bom, agora eu venho aqui em cache. Cache por padrão é true, né? Então eu vou deixar aqui cache igual a false. Que eu vou mostrar para vocês, pessoal. Tô na dúvida agora se aqui é entre aspas ou não. Vou testar com aspas aqui, porque eu não lembro como é que é, pessoal. Desculpa. Como é valor booleano, não faz sentido estar entre aspas, né? Mas aqui tá falando para usar entre aspas, né? Então, manteremos assim e testaremos, né? O que acontece, pessoal? Bom, aqui não preciso de mais nada, né? Esse aqui, validate, não é necessário pra gente, né? E tem mais alguns parâmetros aqui, pessoal, que são interessantes, talvez, mas você não vai precisar no momento, né? O que acontece? Tem esse aqui de version, né? O que acontece? Tem a versão mínima do client e a versão mínima do servidor, né? Por exemplo, o meu servidor hoje, ele tá rodando aqui, pessoal, Cadê onde que eu acho minha versão?
Bom, não sei onde tá. Mas aqui, ó. Opa, perdão, aqui, ó. 1.6.0.9, certo? O que acontece? Meu servidor, ele pode, por exemplo, esse tem um recurso aqui, pessoal, cadê? Global. Aqui, ó. Esse recurso aqui, ele chegou na versão 1.6 R22430, né? Eu já passei dela, se você observar aqui, ó, 23663. Então, eu consigo usar esse recurso aqui. Agora, se eu tivesse na 1.5.9, por exemplo, eu não conseguiria usar esse recurso. Então, é interessante você fazer, por exemplo, se você está fazendo para algum cliente seu, você considerar a versão mínima do seu resource, né? Porque o cara vai tentar rodar lá e não vai funcionar porque tem função que não existe no MTA na versão dele, pô, no servidor dele, né? Bom, bom, pessoal, aqui só vai ser necessário isso no momento, tá? Tem prioridade de download, se vai, você vai usar OP, no caso, orientação a objetos, né? Isso aqui é bem interessante, se você quiser escrever menos código. Mas uma hora a gente vai usar isso, tá? Depois eu volto aqui para poder acrescentar mais coisa. Como eu tô na versão mais atual, eu vou usar isso aqui, pessoal. Esse recurso é bem interessante, tá? Antes dessa versão aqui, era necessário você fazer isso que eu tô fazendo, ó, pessoal. Isso aqui. Aí se você tinha um outro client 2, tinha que fazer isso com todos, né? Ó, dessa forma, todos, tá? Agora eles acrescentaram algo interessante. Você pode fazer isso aqui, ó, entendeu? É tudo que tiver dentro de source, ele vai funcionar, pessoal. Olha que interessante, ó. Tudo que tiver dentro de source, ó, pera aí. Aqui, ó. Tudo que tiver dentro de source, eu não existe essa página ainda, né? Source, eu vou criar. Tudo que tiver aqui vai funcionar de imediato, sem eu precisar especificar o arquivo, tá? Isso é bom, com certeza é. Porque isso funciona para imagem, se você tiver uma cacetada de imagens, né? Você coloca aqui assim, ó. Caso não tem type, né? Você passa. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não é assim que funciona. No caso, para você colocar arquivo, se você olhar bem, ó, tem aqui, ó, o exemplo aqui, file. É diferente a tag, né? Por exemplo, você tem que assets, imagem. Eu posso colocar assim, ó. Tudo que tiver PNG no formato, tiver nesse diretório aqui, vai ser indexado automaticamente, né? Mas como eu não vou colocar a imagem nesse momento, eu vou colocar assim nesse vídeo, mas não agora, eu vou deixar essa estrutura aqui mesmo, né? Na forma convencional que a gente usava antigamente, tá? Bom, meu arquivo já existe aqui, se você ver bem, ó, ele existe, tá? E agora eu tenho o que é necessário para ele funcionar dentro do meu servidor, tá? Tanto que eu vim aqui no console e dou um refresh, tá vendo que apareceu? New Resource, Inventário, Loaded. Então ele carregou. Se eu vim aqui no meu painel P, Inventário, ele apareceu aqui, certo? Ah, mas não aconteceu nada, claro, porque eu não fiz nada aqui, né, pessoal? Bom, o que acontece, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar algo chamado debug script, tá? Ó, se você der esse comando, debug script, ele aparece, você pode usar três modos, né? O zero, que é o padrão, certo? O zero, que é o padrão. Um, que é para erros. Dois, que é para erros e avisos. E três, que é tudo, né? Então, geralmente eu uso o debug script 3, tá? Porque ele vai alertar erros para mim, tanto erros que está acontecendo na minha interface, quanto erros que está acontecendo no servidor. E por quê? Isso aqui é muito necessário, pessoal, a menos que você seja muito bom, e é difícil você não gerar erros enquanto está desenvolvendo alguma coisa, tá? Então por isso que é necessário esse debug script aqui. E junto desse comando tem mais um comando que é o clear debug, tá? Que ele vai limpar o debug script sempre que apresentar um erro aqui embaixo. Ele vai limpar no momento, né? Os erros que aparecem aqui, né? Bom, pessoal, agora a gente vai iniciar aqui vai começar, né? Pegar as coisas aqui da nossa interface e mandar para o jogo, né? O que acontece? Se você observar bem, temos alguns elementos aqui. Por exemplo, esse aqui, esse retângulo pi, ele é um retângulo que possui bordas, né? E por padrão, o MTA, isso aqui é um retângulo, né? Então a gente vai pesquisar retângulo MTA San Andreas, né? Escrever em inglês, ou em português é capaz de aparecer alguma coisa também, né? Acabei espirrando aqui, pessoal, desculpa. Retângulo MTA San Andreas, ele já aparece aqui, ó. Funciona também, né?
rounded rectangle. Isso aqui é interessante. Olha, pessoal, isso aqui é uma função, não é nativo do MTA, tá? Ela usa outras funções nativas, dx draw rectangle, que é para criar o próprio retângulo. Isso aqui sim é a forma nativa que a gente tem no jogo, tá? Essa forma para a gente criar um retângulo. Então eu vou iniciar por ela e depois a gente vai alterando na medida que a gente precisa, né? Tá? Nesse exemplo aqui que eu pesquisei, ó, Rectangle MTA San Andreas, aparece essas duas versões, né? Igual eu mostrei agora para vocês, Rounded Rectangle e DXDraw Rectangle. Essa aqui é a nativa do MTA e essa aqui é uma função, tá? Que usa funções nativas para desenhar um retângulo arredondado. Tanto que se você reparar bem, tu recebe como parâmetro x, y, z, a largura, a altura, o radius, que no caso é como vai ficar, o arredondamento, e aqui ele recebe um tocolor, né, com uma função de cor, post ele tu marca true ou false para ver se ele vai ficar acima dessas telas aqui, ó, por exemplo, esse aqui é do próprio MTA, né? Então eu vou usar a nativa aqui do MTA, tá, pessoal? O que acontece? Se eu escrever aqui dx draw rectangle, eu acho que é assim, né? Muito tempo que eu não uso essa função, pessoal. Hoje em dia tudo é arredondado, né? O que acontece? Aqui eu primeiro eu passo o x, o y, z, né? As posições, né? Então se você vier aqui no Figma, o x é 285, né? Vamos colocar igual 285. 222 a altura. Largura é 455. E aqui é o 636, né? Que no caso é a altura. Bom, isso aqui é necessário para funcionar meu retângulo, tá? Só que se você observar bem, eu dei um restart aqui no meu script. Ó, ele apareceu rapidamente, tá vendo? Por que isso acontece? Porque você precisa colocar isso aqui dentro de um evento que vai ficar rodando o tempo todo, tá? E esse evento se chama onClientRender, tá? O que acontece, pessoal? Esse evento aqui, tudo que você ficar rodando, colocar nele, vai ficar rodando a cada 1 milissegundo, mais ou menos, vai ficar rodando dentro do seu jogo, tá? Se você traduzir aqui, ele fala, ó. Esse evento é adicionado toda vez que o GTA renderiza um novo frame, tá? Você vai precisar do DirectX. Isso aqui é uma... Se você pesquisar, pessoal, pega um pouco ruim. DirectX é como se fosse um motor que vai fazer... Vai permitir que você desenhe isso, né? O DirectX que vai permitir... Ele vai fornecer as funcionalidades para você desenhar na tela do usuário, né? Mas isso aqui é um nível muito baixo que você não precisa se preocupar. Quem faz isso aí é a equipe do MTA. Inclusive um projeto open source, tá? Se você quiser mexer, é interessantíssimo. Bom, temos aqui o evento, né? A forma de um cliente render. Um cliente render é um evento. Então a gente precisa chamar ele dentro de uma função. Como é que a gente faz? Add event handler. Isso aqui faz o que? Ele registra esse evento, tá? Ele registra um evento. O primeiro parâmetro é o nome do evento. O segundo é para quem ele vai executar esse evento e a função que vai rodar toda vez que esse evento for acionado, né? E esse aqui, pessoal, do root, na verdade, se trata disso aqui, ó, tá? Se você olhar bem, tem uma hierarquia de elementos. Root basicamente é tudo. Como você está rodando para o usuário, pessoal, o root para o usuário é ele próprio. No caso, por exemplo, pode ter 500 pessoas aqui no servidor. Root, se está rodando no client, é meu computador, beleza? Mais ninguém. Como você manda isso aqui para todos os usuários, então é todos os usuários. Só que cada usuário vai ter sua própria, podemos dizer, uma instância, porque está rodando no computador dele, né? Se você observar bem, aqui está escrito ó, client-side evento. Então só roda no client-side, tá, pessoal? Só no computador do usuário e não no server. Muitas vezes o MTA padroniza o nome de evento já dizendo se ele é server ou client, né? Por exemplo, um client render. Então vai rodar onde? No client. Simples assim. Isso se repete por muitos e muitos eventos, né? Bom, eu vou copiar essa função aqui, tá? Porque é o mais rápido. E vou colar ela aqui, ó. Certo? Se você observar bem, é que ele faz o seguinte, ó. Essa função dá um update câmera. Isso não importa pra gente, né? Então eu vou apagar isso. E aqui eu vou alterar o nome da função, ó.
renderizar tela, né? Renderizar tela, alterei aqui e copio isso que eu tinha feito, ó. Certo? Agora, se você observar bem, pessoal, eu vou voltar para o meu jogo aqui, der um restart, vai aparecer o tempo todo aqui minha tela, certinho, certinho, certo? Só que se você observar bem, ó, as bordas não estão arredondadas, eu não estou com cores aqui, tá? Eu não tenho nada. Por quê? Porque os parâmetros que eu passei, os obrigatórios X, Y, W, H, que é largura e altura, são somente os obrigatórios, né? Para eu personalizar, mas eu tenho que passar mais parâmetros, né? Aqui, ó, argumentos requisitados, né? Ou algo nesse sentido. O alto, no caso, a posição X, né? Com base no monitor do usuário. O Y com base na altura do monitor do usuário, largura, que é a largura do painel, e a altura, tá? E o que é opcional é a cor, né? Que a gente usa o ToColor, né? Ou a gente passa esse código aqui que acredito que seja mais difícil para você, então é melhor passar um ToColor mesmo com a função, né? E um PostGui que indica se vai ficar acima ou não de telas desenhadas usando o GUI, tá? Algo interessante que eu esqueci de falar para vocês, pessoal, é que você pode fazer tanto com DX, né? Acabei não explicando para vocês, mas existe outro, seguir o nome, né? Não é assim que se escreve não. Seguir, seguir, atenção. É um pouco difícil de escrever aqui. Aqui, ó, guia. Perfeito. O que acontece, pessoal? Tem uma outra forma de você fazer seus painéis através de GUI, seguir no caso o nome, né? Tem um nome técnico exato para isso, mas eu não vou saber dizer, desculpa. O que acontece? Com ele você consegue fazer painéis dessa forma aqui, mas não personaliza muito, tá vendo? Gera uma questão de dependência, né? Então se você vier aqui no seu painel e esse retângulo aqui for pai desse aqui, no que você consegue especificar isso, né? Isso é algo bacana. Então você vai trabalhar com a posição zero, né? No caso, eu tenho o meu painel aqui, né? Ele tá no 285 por 222. E esse aqui, esse retângulo aqui, ele tá 106, mais ou menos, né? Então a posição X dele vai ser 106, tá? Não vai ser 620. Por quê? Porque ele é filho direto desse retângulo maior, né? É, Isso é algo bem interessante, pessoal, só que é pouco customizado justamente por conta desse layout aqui, é um pouco antigo, né? Se você reparar bem, ele parece um pouco isso aqui do MTA, né? Então muita gente usa DX porque é mais personalizável, é mais bonitinho. Se você quer ter essa dependência, existe algo chamado DGS, né? Que no MTA, que ele utiliza esse conceito, né, de hierarquia de elementos, mas desenha ele com DX, né? Isso é algo bem interessante. Bom, o que acontece? Voltemos aqui para o nosso código, né? Nosso retângulo que a gente estava fazendo. Aí eu venho aqui, ó, cor. Cor é o quinto parâmetro, né? Se você reparar bem, ele fala para você usar essa função toColor, né? Você abrir aqui, ela vai falar pra você, ela recebe um R, G e um B do RGB, né? E alfa que é opcional, que por padrão é 255, que é 100%, né? Então vem aqui, ó. Meu código, se você reparar bem, ele está em hexadecimal, mas se eu clicar aqui, eu tenho acesso ao RGB, ó, 20, 20, 20, com 100%. Se 100% aqui no MTA 255, eu não escrevo 100%, tá? Eu escrevo 255, ou não preencho, porque ele é 100%, né? Ó, eu venho aqui e coloco, ó, 20, 20, 20, né? 20, 20, 20, 20, 20, 20, e o último é 255, né? Que não precisava. Aí se eu venho aqui e dou restart, tá da mesma cor, né? Tem agora a questão de se ele vai ficar na frente ou não de painéis GUI, né, desenhados com GUI. Como eu não quero isso, eu não preencho esse parâmetro, né, porque por padrão ele já é falso. Bom, pessoal, o que acontece agora? A gente já desenhou o retângulo aqui inicialmente, né, se você repara bem, ele não está com as bordas arredondadas, né, mas isso é algo que a gente vai poder resolver através de uma função utilitária, né, que no caso é essa função aqui, ó, rounded rectangle, né.
Não necessariamente essa, você pode utilizar a base de SVG, né, que é através de vetores, mas aí vai depender muito do dispositivo gráfico do usuário, né? O GPU dele. Então, vale você pensar bem o que você vai querer. Aí vai mais do desenvolvedor ali, né? Talvez seja mais fácil de fazer com SVG, né? Mas aí vai de gosto, né? E também do estudo que você vai fazer. Se você vai fazer algum estudo para isso, na verdade, né? Eu vou usar essa função do próprio MTA, pessoal. Eu vou copiar ela aqui, ó, deixar ela aqui embaixo, né? Se você reparar bem, ela recebe posição X, posição Y, largura, altura, o radius, né? Igual eu falei já, cor, post gear. E isso aqui que eu não sei o que é, pessoal. Desculpa, tá? O que acontece? Essa função ela trabalha com retângulo, tá? O próprio retângulo que a gente já tem. Ela utiliza the digital circle, né? Que é para desenhar círculos, né? E mais retângulos. Agora eu vou trocar a minha função aqui em cima por essa, ó. Troquei só o nome, né? E vou, deixa eu ver, XYZ, e o radius aqui, ó. Radius vai ser quanto? Vamos ver aqui no Figma. Radius é 16, 9, vírgula. Aí depois do radius vem o color, né? Tá, é isso, vamos ver. Pá, tá arredondada a borda, tá vendo, galera? Simplesinho, simplesinho, fácil, molezinho. O que acontece agora? O próximo passo aqui é pegar os botões, né, pessoal? O mais fácil aqui, o mais rápido, né? Depois a gente vai organizar esses arquivos de uma forma melhor, tá? Bom, os botões, se você repara bem, eles possuem também, né, bordas arredondadas e possuem texto com a fonte Roboto, né? Vamos colocar aqui, copiar essa linha, colar e vamos pegar a posição dele, ó, 382. Espera aí, 382, né? 245 de altura, 106 de largura e 36, 39 de altura, né? E quanto de borda? 8, que é metade de 16, né? É a cor dele, qual que é a cor dele? Mesma coisa, tá em hexadecimal, clica aqui, tá o RGB aqui, ó. 139, né? 139, 49 e 49 mais uma vez, né? Como ele tá 100%, é 255 padrão. Agora se eu der um restart aqui no meu mod, o botão tá aqui, né? Pessoal, tem algo interessante que se você tá desenvolvendo e vai precisar toda vez ficar dando restart no seu mod, tem algo chamado bind, né? Bind key, que é como se fosse um atalho. É um atalho, na verdade, né? E como é que você pode fazer isso? Se você vier aqui em opções, atalhos, teclas no caso, né? Você vai ver que tem todos os atalhos aqui do GTA San Andreas. Se você vier um pouquinho mais para baixo, ó, controle do MTA. Tá vendo? Como que eu adiciono aqui o meu mod para ele ficar aqui? É bem simples. Eu vou pegar o nome dele, ó, inventário, e vou vir aqui no F8 e apertar e escrever, né? Bind key, a tecla, né? Eu vou colocar o 1, tá? O 1 do teclado em cima aqui do Q, né? Praticamente. E vou colocar restart inventário, tá? O primeiro parâmetro que eu vou mostrar para vocês, ó, bind key. Ó. Também é uma função, tá, pessoal? De certo modo, né? Ó, ela recebe, perdão, ela recebe aqui no caso o jogador, né? Que sou eu mesmo, a tecla, o estado, né? Se vai ser ao você pressionar, ao você soltar, ou enquanto você segura a tecla, e a função que vai executar, né? Isso aqui é para você forçar no caso você pelo seu servidor, né? Pelo client ou pelo server, você colocar um byte para a pessoa. Agora, se você quer vir por comando, você não precisa passar boa parte desses parâmetros, só precisa do bind key, a tecla, né, que vai executar a função, o comando, né, que vai ser executado, e os parâmetros dele. Esse restart aqui e esse inventário, o inventário faz parte de um parâmetro que restart recebe, né? Aí eu venho aqui, pera aí, eu indiquei, né? Indiquei um restart inventário. Eu acho que eu errei o comando. Pessoal, na verdade eu tô confundindo. É no 5M que é assim, na verdade aqui é só bind, né? Bind,
a tecla e o comando, né? Tudo que eu falei, com exceção de como o comando é escrito, o nome dele, tá correto, tá? Aí vai dar a confirmação para você aqui, ó, down, tá? Que é ao pressionar. Show? Aí você vai ver aqui, ó, apertar um, deu restart, ó. Ó, show? E aí o que acontece? Um dos botões que a gente colocou aqui, né? Agora eu venho aqui e coloco o segundo, né? No caso, o segundo é aqui, ó. É do mesmo tamanho. É do mesmo tamanho, 106, 39. Só o X que vai alterar, se você reparar bem. Estão na mesma altura. Aí, ó. Segundo tá aí também. O que a gente precisa agora? A fonte, né? Como é que a gente cria texto aqui? Bom, pessoal, o que acontece? Agora a gente precisa fazer o quê? O nosso texto, né? O texto, acontece uma situação um pouco diferente, tá? Eu vou fazer para vocês, depois eu explico. Se vocês observarem aqui, deixa eu girar o text, ele pede os parâmetros obrigatórios, o texto, a posição X e a posição Y, tá? Eu vou preencher esses três parâmetros aqui para você dar uma olhada. Deixa eu girar o text, né? Opa, ó. Ele aqui é sensitive, né? Então é bom você escrever as letras maiúsculas exatamente maiúsculas, né? E as minúsculas exatamente minúsculas, né? O primeiro texto vai ser usar, né? O primeiro parâmetro. O segundo é a posição X. E a terceira a posição Y, né? Aí se eu der um restart aqui, se você olhar bem, de certo modo ele está praticamente centralizado, né? É por conta que a gente está com fonte diferente, tamanho diferente de texto e tudo mais. Mas se tivesse exatamente a mesma fonte, estaria centralizado. Só que se você reparar bem, eu escrevi mais coisas aqui, olha para onde que ele vai. Tá vendo? Ele vai para a direita. Por quê? Porque mesmo tendo o texto visualmente estando centralizado aqui pra gente nesse momento, exatamente com esse texto aqui, ah, por padrão no MTA ele fica aqui, ó, se você reparar bem esse parâmetro, ó, elemento X e elemento Y. Por padrão ele é left e top, então ele fica alinhado ao topo e à esquerda, né? Então eu preciso passar esses parâmetros. Só que para esses parâmetros para funcionarem, eu preciso passar o quê? Esse right aqui e o right X, né? E bottom Y. E o que acontece, pessoal? Esses dois parâmetros aqui, eles são o seguinte, são os delimitadores, né, do texto, e tanto na largura quanto a altura. É um erro, às vezes, se você não usa nenhum tipo de função para cálculo, você pegar diretamente essa posição aqui, por exemplo, 34, 19, e jogar aqui direto. Por quê? Se você observar bem, a menos que você, se você olhar esse retângulo azul aqui, que está segurando em volta do texto, esse é o delimitador do texto. Se eu digitar mais coisa aqui, tá vendo que ele aumenta? Só que ele não centraliza. Por quê? Porque ele não tem um tamanho do container py, né? Então ele não tem um delimitador de fato. E também, aqui em elemento, ó, no Figma, eu não escrevi nada. Agora se eu colocar assim, ó, ele fica certinho, certo? Ó, ele vai crescendo ao centro sempre, né? Só que isso aqui, pessoal, tem uma coisa que vocês devem se atentar. Eu recomendo que vocês façam o seguinte. Hoje a maioria das pessoas fazem assim, né? Elas pegam um container py, né? Você tem essa opção, né? Você vem aqui, ó, aumentar o texto, né? Aumentar o texto de acordo com o tamanho do container py dele e centralizar aqui, ó, né? Aí você vai poder fazer isso tranquilamente, a mesma coisa. Só que para ganhar tempo, você pode fazer o seguinte, eu desfazer o que eu fiz, vou pegar a posição do meu container py, tá? Direto a posição do meu container py, ó, 382, né? 245, 106 e 39, né? Agora, se você reparar bem, meu texto está aqui, só que ele está alinhado à esquerda. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, ele fica por padrão à esquerda e ao topo. E é o que está acontecendo agora. Então eu vou precisar de mais parâmetros aqui. É, a cor, o text size, né? Que no caso a escala do texto, na verdade, né? Por exemplo, se eu tenho uma fonte de 16 pixels, como é o meu caso aqui, eu vou precisar informar um ali, né? Ou muitas vezes a gente coloca 0.70, depois eu explico o porquê. Mas vamos supor que eu coloque um, né? E a fonte é 16.
vai ficar com 16 de tamanho. Se você colocar 2, ele vai ficar com 32, entendeu? Bom, então vamos lá. Vou colocar aqui o autocolor, né? Que é o parâmetro que vocês já conhecem, já sabem como é que funciona, acabei de explicar, né? Text size, padrão, né? Acabei de explicar isso também. Fonte, né? A fonte no momento eu vou usar a padrão, né? Olha aqui, cometi um erro. Default, né? Depois eu ensino para vocês a colocar o fonte personalizado. E agora, finalmente, o alinhamento, né? Eu quero que fique alinhado tanto verticalmente, né? Quanto horizontalmente. Então é center e center. Se eu voltar pro meu jogo, olha onde é que foi parar. Sabe por que isso acontece, galera? Porque quando você não usa nenhum tipo de cálculo, você precisa fazer o seguinte. Para texto, essa posição aqui, no caso, a largura e a altura é diferente, tá? Ela é diferente. Por isso que você precisa fazer um cálculo aqui, da seguinte forma. Eu preciso pegar a posição X, a posição Y e somar com a posição da largura e a da altura. Nessa mesma ordem, por exemplo, 382 é a minha posição X, 106 é a minha largura. Aí eu venho aqui, ó, 106 mais 382, né? Aqui, ó, 382. Eu volto pro meu jogo. Ele está centralizado horizontalmente certinho agora. Eu faço a mesma coisa aqui na altura, né? A altura 39 e a posição X é 245, né? Então vou colocar aqui na mesma ordem. 39 mais 245, né? E pá, o texto está centralizado. Se eu escrever mais alguma coisa aqui, ele continuará centralizado, certo? Agora eu faço o mesmo para o segundo texto, né? Como é que é? Dropar, copio o texto, cola, né? E o texto é a mesma coisa, ó. O segundo texto é o mesmo esquema, né? Tá vendo? Vou voltar aqui, ó. Tá errado o texto, não tá? Eu venho aqui, ó. X mais a largura e a altura, né? Não, no caso o Y mais a altura, né? Sem erro, pessoal. Ó, vai chegar um momento que isso aqui não vai ser mais necessário, tá? Escrever isso aqui tudo. Mas isso aqui vai ficar um pouco mais pra frente. Bom, o texto está correto agora, né? Você passar o mouse e nada acontece, porque eu não fiz nada, né? Para ficar interessante, a gente pode colocar um efeito de hover, né? A gente passa o mouse e ele escurece um pouco. Como que a gente faz isso? Controlando a opacidade, né? Se eu colocar aqui 120, por exemplo, 120, colocar 120 aqui, 120 aqui, 120 aqui. Todos são para opacidade. Tá vendo como é que o texto ficou? E como que eu posso fazer isso? Existe uma função, pessoal, que na verdade, é uma função porque ela retorna para você se o mouse está em determinada posição, né? E como é que vai funcionar isso? Eu vou pegar essa função, vou passar essas coordenadas aqui, ó, do botão, né? E sempre que tiver o mouse em cima, ela vai retornar true, certo? Através desse true, a gente faz uma verificação aqui para pintar ou não de uma cor mais escura. A gente tem aqui, pessoal, funções também de uso para vocês do próprio MTA, tá? Usuários criam e ajudam a comunidade. Essa função que é chamada isMouse in Position, tá? É um nome que eles escolheram, mas pode ser qualquer outro nome com esse código dentro. Ela recebe a posição X, a Y, a largura e a altura e retorna se seu mouse está nessa posição, né? Então eu vou copiar ela aqui e vou colocar ela aqui, ó, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou definir uma variável da seguinte forma, ó. Usar color, né? Igual. E vou pegar essa cor aqui, ó. Na verdade, eu posso o seguinte. Em vez de alterar a cor, vou alterar só a opacidade, né? Aqui, ó. Opacidade, né? Usar opacidade. E vou colocar aqui, ó. Pá, pá. Por quê? Porque assim eu altero tanto a opacidade do texto quanto do retângulo ao mesmo tempo. E aqui eu vou fazer o seguinte, copiar essa posição, né?
somente os quatro, x, y, largura e altura. E vou colocar aqui, ó, is mouse in position, né? In position, mouse in position, e passo os parâmetros aqui da cor, né? Aí que vai acontecer o seguinte, que eu posso fazer, né? Eu posso fazer um operador ternário, pessoal. O que que é? Esse aqui, ó. Se, no caso, aqui, pessoal, a gente pode fazer de duas formas, tá? Eu poderia fazer isso aqui, ó. 255 e colocar isso aqui, ó. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Usa a opacidade 120. Eu poderia fazer isso, tá? Só que é aquilo. Eu posso fazer de uma forma que eu vou continuar entendendo e vou economizar linha. Como? Vem aqui, ó. Vou voltar um pouquinho, né? Certo? E eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, and, no caso é e, né? Se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar esse código aqui, né? 255 ou 255 ou ele vai executar esse aqui. Peraí. 0.70, né? 0.70, tá? Então é aquilo, ele vai executar esse código aqui, vai chamar essa função. Se tiver o mouse nessa posição, ele vai retornar 255. Se não, ele vai retornar 255 vezes, né? Que esse asterisco é vezes 0.70, né? Que é 120, ó. 255, é 180, eu acho. 255, 0.70. 0.70 é 178, quase 180. Passei longe um pouco, né? Bom, vou colocar isso e vou dar um restart aqui. Se eu passar o mouse, tá ficando claro por que tá acontecendo isso. Porque eu errei a lógica ali, né? Na verdade era para acontecer o oposto, né? Esse aqui, ó, é para ficar na verdade assim, pessoal. Se o mouse tiver, se o usuário tiver com o mouse no botão, ele vai ficar mais escuro. Senão ele vai ficar claro o tempo todo, né? Que é o correto, ó. E eu posso muito bem pegar esse código aqui, colocar ele aqui, certo? Não vai ter muita diferença em questão de performance. Só que aí vai atrapalhar em questão de manutenção. Vai ter que alterar aqui e aqui. Então eu vou deixar como uma variável, né? Aí eu vou copiar essa linha e vou vir aqui, ó. Dropar capacidade, né? Dropar opacidade. E isso aqui vai ser o quê? Vai ser o do botão do lado, né? Só copiei e colei. E vou pegar a posição aqui, ó. Opa, aqui, ó. Pegar a posição. E eu vou substituir aqui, ó. O último parâmetro, né? E os dois estão funcionais, perfeitamente da forma que eu quero, né? O que acontece? Com isso, eu preciso ajustar uma pequena coisa, tá? Se antes de eu passar para o próximo passo, né? Tenho que explicar isso para vocês, porque senão vai ficar chato dar manutenção nisso depois. Questão de responsividade, pessoal. Eu vou relogar no meu jogo aqui em outra resolução para mostrar para vocês algo interessante, tá? 1600 por 900 e vou entrar em modo janela. Aguardando um pouquinho aqui. Isso aqui é algo interessante de saber, tá? O MT tá com um probleminha aí, aparentemente, hein, galera. Aparentemente o MT tá com algum problema aí, né? Mas vou dar um restart no servidor aqui, né? Bom, servidor iniciado, né? Vamos testar aqui pra ver se ainda tá em uso meu serial. Esse é um bugzinho que tá acontecendo no MT ultimamente. Primeira vez que eu vejo ele, na verdade, mas eu já ouvi bastante o pessoal falando dele, né? Vamos logar aqui no servidor. Debug script, né, pessoal? Vou mostrar a vocês no começo do vídeo. E vamos dar start no inventário. O servidor foi desligado, né? Bom, se vocês repararem, pessoal, o inventário cresceu de forma não proporcional à minha tela, né? Ele está grande,
Mas tudo ainda funciona de acordo. O botão está centralizado, o texto está centralizado, na verdade, né? Mas isso aqui está muito grande. Por que isso acontece? Porque é necessário você fazer isso manualmente, pessoal. Você mesmo calcular a posição que vai ficar. Se renderizar, no caso, né? Por exemplo, vai ter a resolução base e se vai aumentar ou diminuir de acordo com a resolução do usuário, né? Por isso existe uma função que retorna a posição da tela, no caso, o tamanho da tela do usuário, né? Ou a resolução da tela do usuário. E através dessa resolução tu faz um cálculo para manter responsivo, né? E bom, pessoal, isso foi feito há muito tempo atrás, né? Esse cálculo aí para poupar as novas pessoas que chegam na comunidade, né? Através desse post aqui no fórum do MTA, ele explica sobre escalação, né? Escalamento, como prefiro chamar, de elementos de acordo com a tela do usuário, né? Por exemplo, tem essa primeira variável, né? Que pega o tamanho da tela do usuário, né? Tanto x quanto y. No caso, é referente a essa posição aqui, ó, de dimensões, né? E aqui ele faz um cálculo que divide, por exemplo, a minha tela foi desenhada em 1280 por 720, né? Aí aqui ele, por exemplo, se eu fosse entrar no servidor do cara, seria o seguinte, ó, 1280 por 7, 1280, 1920, perdão, 1920 dividido por 1440. E a altura é 1080 dividido por 900. Aí ele aumenta proporcionalmente. Acaba que aumenta pouca coisa, né? Se sua tela não muda muita coisa. Ou se sua tela foi desenhada em 1920 por 1080, que é Full HD. E seu monitor também é desse mesmo tamanho, não vai mudar nada pra você, tá? Vai ficar igual. Então isso só vai funcionar para, no caso, vai fazer efeito para quem tem telas menores ou maiores que a sua, né? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou copiar o nome dessa função aqui, pessoal, e vou colocar o seguinte aqui, ó, uma nova variável, né, declarada aqui, fora de uma cliente render. Por quê? Porque isso aqui vai ficar calculando a cada frame do jogo. Eu quero colocar isso fora porque senão vai lagar muito, né? Eu venho aqui e faço o seguinte, ó, string w, string h, tá? E colo a função. Aí aqui eu pego a largura da tela do usuário e aqui a altura. E aqui eu pego o seguinte, ó, x e y igual a screen w e screen h. Se você tentar colocar isso aqui no jogo, vai dar ruim. Por quê? Porque eu não estou dividindo nada, só estou pegando essa variável aqui de cima e estou redeclarando ela aqui nessa outra variável. Não muda nada. Então eu repito o passo aqui, ó. Dividido, né? No caso da tela do usuário, dividido por 1920, né? Se você reparar bem, 1920 foi a resolução que eu usei aqui, ó. 1920 e a altura dividido por 1080, que é a altura da minha tela, né? Aí eu venho aqui agora, pessoal, e multiplico, ó. Por exemplo, eu tenho esse retângulo aqui, a primeiro elemento de fato, né, tirando esse mouse position, eu tenho ele recebendo o x, o y, o w e o h, né, que é a largura e a altura. E isso aqui é somente o border radius, né, que no caso é arredondamento. Então isso aqui não importa muito no momento, mas vai importar em algum momento, né? Então prestem atenção. Aí eu venho aqui e faço o seguinte, pessoal. Colocar aqui, ó, x dividido, vezes 285, né? E y, que é essa segunda posição, dividido por 222, certo? E aqui no W e no H eu faço a mesma coisa, repito, x, eu falei errado aqui na verdade, pessoal, não é dividido, né, vezes, né? X vezes 285 e y vezes 222. E aqui repito, ó, certo? Vamos ver como é que tá ficando aqui no jogo. Ó, o retângulo já mudou de lugar, certo? E o tamanho dele também diminui proporcionalmente, se você reparar, pessoal. Aí eu venho aqui e repito a mesma coisa aqui, ó. Certo? Vamos ver se o botão ficou certo. Ó, ficou certinho, da forma que eu queria. Aí eu venho aqui e repito a mesma coisa. X. Opa, aí você chega aqui, pessoal, no texto e tem algo um pouco diferente, porque tem aquela soma que a gente fez, né?
E aqui, pessoal, tem uma questão que é interessante você pensar, tá? Tem a ordem de cálculo que a linguagem vai realizar para você, tá? É igual na matemática, entre parênteses vem primeiro, colchetes e tal. Tem a ordem de especificidade, né? O que acontece? Eu vou colocar isso aqui entre parênteses, tá? Porque o que está fora dos parênteses vai acontecer antes. Não, na verdade vai acontecer primeiro. O que está dentro dos parênteses vai acontecer primeiro, o que está fora depois. Aí eu coloco aqui, ó, x, né? Ele vai fazer esse cálculo aqui primeiro. Por que eu tô fazendo isso aqui, galera? Porque se eu deixar assim, eu consigo fazer isso aqui, tá, galera? Vai dar mesmo, tá? Só que se eu colocar entre parênteses aqui, eu posso abrir um leque maior para no futuro fazer algum cálculo maior aqui, sabe? Algo assim nesse sentido. Vezes 4.042 dividido por 42. E eu não vou precisar mudar muita coisa. Então por isso que eu vou deixar aqui, ó, entre parênteses, né? E aqui eu faço a mesma coisa no y. No y não, na altura, né? Certo? Vamos ver como é que ficou aqui. Ó, o botão ficou certo, só que tá sem um hover, né? Aí o que eu faço? Eu copio isso aqui, ó. Copio e coloco aqui. Certo? Ó, aí tá certinho agora. Aí eu vou fazer o mesmo com os outros botões aqui agora. Certo? Ó, certinho? Ó, tá sem um hover. Eu vou copiar essa posição aqui, ó. Não se esqueçam, pessoal, que esse cálculo aqui dessa soma da largura com a posição x e a altura com a posição y é somente casos de texto, tá? Caso for mouse position, não precisa disso. Ó, e tá certinho, pessoal. Tá responsivo agora, né? Há formas melhores de fazer isso aqui, tá? Inclusive, eu vou ensinar pra vocês daqui a pouco. Porque senão você perde muito tempo fazendo isso. Você viu o tempo que eu perdi? Eu sei que eu acabei explicando, mas assim, tem um tempinho que eu gasto preenchendo isso aqui. XY, 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 é coisa chata isso, né? Eu ainda não estou usando nenhum tipo de fonte aqui, pessoal. Então você não notou que a fonte não está crescendo proporcionalmente. Isso é algo que a gente vai ver mais pra frente, tá? Porque o que acontece? Se você repara bem, esse um aqui é a proporção da fonte, né? Só como eu estou usando a fonte default, você não notou a diferença, né? Mas quando a gente mudar para a fonte que a gente está usando aqui, que se eu não me engano é a Roboto, você vai notar essa diferença rapidamente, né? O que acontece, pessoal? Eu sei que a aula ficou muito longa nesse vídeo. Eu tô um pouco cansado de falar já, inclusive, não tô conseguindo falar muito bem, porque eu tô gripado. Então, no próximo vídeo eu dou continuidade, tá? Explico para vocês mais coisas. Eu melhoro um pouco essa questão de responsividade aqui, tá? Nosso design, o nosso layout já foi começado dentro do jogo, né? Já está aqui, funcional, né? Funcional não está desenhado aqui, pelo menos. E eu vou fazer um refinamento no próximo vídeo e também vou explicar mais alguns conceitos para vocês, tá? Só para esse vídeo não ficar muito longo. Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.